É legal. A gente falou do Trump agora, né? E você falou do lance do capitalismo, que acaba que é a causa, né, das grandes mazelas, o neoliberalismo que a gente vê hoje, esse desmonte do Estado como um todo para poder avançar a iniciativa privada sempre. E a gente vê os Estados Unidos um tanto quanto dividido hoje entre um neoliberalismo conservador e um neoliberalismo semi-progressivo, vamos chamar o Biden assim. Mas o que a gente vê de que a real mazela ali é comum aos dois, que é o neoliberalismo. Né? No Brasil, a gente não tem, então, historicamente, o comunismo criminalizado, o socialismo podendo se organizar em partidos e tudo mais. Você enxerga que a gente caminha para a mesma direção que os Estados Unidos nesse sentido, de a gente ir afunilando cada vez mais nesse neoliberalismo sem volta? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Exatamente, Cláudio. O neoliberalismo, hoje, ele é a forma sem luvas, sem disfarces do capitalismo. E o capitalismo vai produzir mudanças, e precisa dessas mudanças no plano do Estado. Nós temos aquilo que eu tenho chamado de Estado pós-democrático, esse Estado que tem como função atender aos interesses das elites apenas, controlando os indesejáveis, os pretos, os pobres, os inimigos do modelo neoliberal, as lideranças políticas, as lideranças sindicais, lideranças do movimento social, e também ajudando economicamente o detentor do poder econômico para que ele não tenha nenhum tipo de perda, para que o lucro dele sempre aumente. Quando quebra um banco, vai lá o Estado atender aos interesses do detentor do poder econômico. O Estado serve de ressegurador apenas. Há um mito de que o Estado neoliberal é como o Estado liberal clássico, um Estado mínimo. Não é. O Estado neoliberal tem que ser um Estado grande para ajudar, para atender ao que interessa ao super rico. Vai prender gente, vai controlar os indesejáveis e vai ajudar, inclusive em termos financeiros, o detentor do poder econômico. Mas, além dessa mudança no Estado, produz uma mudança na sociedade. Se quebram os laços sociais. O projeto de idiosubjetivação faz com que o outro seja sempre percebido ou como objeto a ser utilizado, ou como um concorrente a ser vencido, porque a pessoa também se percebe como um empresário de si, por mais ferrado que ele seja. A pejotização. Exato. Ele começa a se acreditar como um empresário, passa a se identificar com o andar de cima, quando, na realidade, ele está abaixo do andar de baixo. Uhum. Ou como inimigo a ser derrotado. Então vai ser um objeto a ser utilizado, um concorrente a ser vencido, ou um inimigo a ser eliminado. E, além disso, tem essa mutação subjetiva que eu estou chamando aqui de idiosubjetivação, que é a produção de um sujeito idiota, no sentido de um sujeito que vai ajudar a manter o estado absurdo de coisas, porque ele não percebe que ele é uma engrenagem desse estado de coisas e de que ele atua concretamente para manter esse estado de coisas. Não raro esse idiota vai tomar decisões que ele acredita estarem atendendo ao seu interesse mais imediato, mas que, em concreto, ferram a vida dele, ferram a vida dos familiares. Exato. E a pessoa é incapaz desse exercício mínimo de reflexão ou de autocrítica. Ele atua a partir de certezas, por vezes delirantes. Por isso, um dos reflexos, um dos efeitos desse processo de idiosubjetivação é a criação de quadros mentais paranoicos. Ele não tem dúvida de nada, ele atua a partir de certezas que são externas, impostas. Ele não acredita na existência de limites, a não ser o que ele pensa, a opinião dele. E ele vai atuar sempre, 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 por mais que ele não perceba, no interesse daqueles que estão lucrando a partir da ignorância dele, dos dramas a que nós estamos submetidos, de guerras, tragédias e prejuízos. Porque tudo isso é percebido pelo detentor do poder econômico como uma oportunidade de negócios. Mas isso não é percebido pelo idiota. O idiota acredita firmemente que ele está defendendo o seu interesse quando ele está, na realidade, defendendo o interesse de 3 a 1% da população mundial. Exato.